Olá, paz de Cristo Jesus. Boa tarde para você que vai esse vídeo à tarde, ou bom dia ou boa noite. Voltamos aqui para mais uma aula da turma Gideão do curso CETADEB, do curso de Teologia Básico. E para você que gosta de estudar, de se aprofundar, de estar se orientando por intermédio do estudo da Palavra de Deus. Quero te convidar a orar comigo. Estaremos entrando aí no módulo que fala sobre profetas menores, os 12 profetas, a sua história, a importância, correlação deles com o Novo Testamento, entre outros. Quero te convidar a fechar seus olhos e curvar sua cabeça e vamos orar, conversar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, entregamos esse dia em suas mãos, essa lição em suas mãos, que possa chegar ao máximo ao ouvido, conhecimento de muitas pessoas que precisam entender, compreender, para crescimento e orientação por intermédio da sua palavra. Ser conosco, ser com a turma, ser com todos que irão ver esse vídeo, em qualquer lugar desse país ou desse planeta. Tome em suas mãos, abençoe e dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Seguindo, vamos lá. Alunos e aos demais ouvintes que não são alunos, então vou me comunicar dessa forma dupla, tá? Mas vou fazer de tudo para que possamos ter uma boa compreensão da aula. Aos alunos, página 8, com o título Os Profetas Menores. Os profetas na história do povo de Israel, essa é a importância. Vamos compreender aí os 12 livros, né, que são 12, conhecidos como os profetas menores. E por que profeta menor? Letra A. Homens com um chamamento específico para falar no nome de Deus, para se comunicar no nome de Deus. Homens com chamamento específico. Ao longo da história do povo de Israel, Deus sempre sussurrou aos ouvidos de algumas pessoas o que iria fazer com a nação e com determinada pessoa, como no caso de Samuel, que ainda pequeno e inexperiente teve que transmitir a Eli a sentença divina contra ele, seus filhos e seus descendentes. Lá no livro do primeiro profeta Samuel, capítulo 3, se encontra essa referência. Deus também apareceu pessoalmente em visões ou em sonhos a alguns dos seus servos. Ele mesmo declarou a Arão e a Miriam, que se revelava a alguns de uma maneira e a outros diferentemente. No caso de Moisés, Deus ditou as palavras proféticas para que ele proferisse ao povo de Israel. Êxodo 20, né? E também tem um discurso de Moisés em Deuteronômio 29, 32. Então, iniciamos falando sobre a comunicação de Deus e a multiforma que Deus tem de se comunicar com a sua criação, que somos nós. Isso nos faz entender que é o Espírito Santo tratando de hoje, tá? No período da graça, dispensação da graça. Claro que a lição fala do AT do Antigo Testamento, né? Mas se tratando de hoje, não mudou a multiforma de Deus se comunicar com o homem, tá? Escolhendo pessoas por intermédio da natureza, por intermédio de uma criança, de sonho, de uma revelação direta, de uma ação direta do Espírito Santo, dons, né, da visão. E é assim que o Espírito Santo age outro. Mas voltando aqui para a leitura. No entanto, bem antes da lei ser promulgada, Deus mantinha um relacionamento íntimo com Abraão. E este ficou conhecido como amigo de Deus. E Deus o chamou de seu profeta. O profeta é a pessoa com a qual Deus revela seus segredos. Deus chora, ri e desabafa, e fala ao seu servo o que está no seu coração. Por isso, um desses profetas menores
Disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Por não ser compreendido, às vezes perseguido, e até morto, o homem que era chamado para ser profeta sabia que não tinha para onde fugir da presença do Senhor. Jonas tentou escapar da missão que Deus lhe deu, mas acabou por cumprir sua missão em Nínive à custa de muitas dificuldades. Deus fez que sua vontade prevalecesse, e Jonas profetizou à pecadora cidade de Nínive, que se arrependeu de seus pecados. Aqui nós temos um exemplo claro, né, da soberania da vontade de Deus. E vamos entender como se desenha a pessoa do profeta do Antigo Testamento, diferente dentro da questão, dentro da esfera humana e divina, que eu falo agora de relações, de hoje, com o dom de profetizar. Bom, os homens que eram escolhidos, como foi Jonas e outros, né, o próprio profeta Isaías, e entre outros, né, tivemos profetas que, se eu não me engano, foi o próprio Isaías que teve que andar nu, e a nudez significava a situação espiritual do povo de Israel. Eram homens que eram instituídos profeta. Não existia nada na vida deles além da determinação de serem profetas. E vamos falar um pouco sobre essa pequena diferença. Esses profetas, né, que nós veremos no decorrer desse módulo, cada um à sua maneira, enfrentaram dificuldades e resignadamente cumpriram com a missão que o Senhor lhes deu. Os profetas de Deus no passado. Por ser este um tema que cobre as escrituras de Gênesis a Apocalipse, basta mencionar alguns dos homens do passado cujas profecias alcançam os dias atuais. Vamos falar sobre eles. Abraão viu, título, né? Abraão viu o desenrolar da história mundial. Abraão enxergou milênios à frente de seu tempo e profetizou o desenrolar da história mundial. Este profeta caldeu é mencionado na enciclopédia judaica como alguém a quem todos os reis do Oriente e do Ocidente batiam à sua porta em busca de conselhos, porque era intérprete do conhecimento das estrelas. Abraão viu o futuro e o fim dos tempos que ainda está por chegar. E seu olhar profético, visualizou o que aconteceria 2000 anos depois, sobre os dias de Jesus. E milhares de anos depois. Os dias da igreja, milhares de anos depois do dia da igreja. Abraão via a cidade de Deus, aquela que os santos irão habitar. O livro de Hebreus menciona que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, lá em Hebreus 11:10. E obviamente que não era Salém ou Jerusalém, atual, cujos fundamentos são humanos, mas a cidade eterna formada por todos os santos. Salém é o nome antigo da cidade de Jerusalém. Seu projeto de vida desenrolou a partir de uma visão do futuro, diferentemente da igreja atual, cujo projeto parece ignorar as profecias concernentes ao final do tempo. Aos 100 anos de idade, abriu poços no deserto e plantou um jardim de árvores. Qualquer pessoa com mais de 70 anos de idade, na atual sociedade,
não irá se preocupar em preparar o terreno para as futuras gerações, limitando-se a se deleitar aproveitando o restante de sua velhice. Mas a pessoa que tem visão do futuro vive de acordo com sua fé. Olha aí, pastores, que paulada, né? Líderes religiosos, vamos entender e compreender melhor. Abraão, aos 100 anos, deitou-se, vou usar esse termo, a plantar árvore e cavar poços. Haja vista seu filho na frente, que tem aquele problema com os amalequitas, com o rei de Ameleque, com os filisteus, onde tem ali poços que são de novo desentulhados pelo teu filho, e os filisteus vêm e entulham de novo, né, com sinônimo ali de guerra ou desprezo, ou porque eles sabiam que Abraão tinha morrido. Essas eram as duas razões principais em que se entulhava um poço após ter sido cavado. Ou para, vamos dizer assim, chamar para a guerra, ou por conta do falecimento de quem assim o plantou. Mas voltando aqui ao assunto, Abraão com 100 anos dedicou-se a um tipo de planejamento futuro, pensando na continuidade. E hoje nós temos aí obreiros 60, 70 anos que não pensam na continuidade e nem se dedicam a deixar a continuidade organizada. Isso é um problema muito sério, muito sério. O rei Zedequias, ele ficou confortável quando ouviu da revelação de Deus que os dias ruins não eram por dias dele, né? E aquilo dali trouxe alento ao coração dele, egoísta, individual. E nós sabemos aí o que aconteceu depois com um dos reis mais ímpios e cruéis que Israel teve, que foi Manassés. Só que o pai dele, Ezequias, não ficou abalado em saber que no futuro seriam situações ruins. Se preocupou com o seu momento. E essa lição fala um pouco sobre isso, tá? O que nós lemos aqui agora. Abraão, ele teve essa preocupação. E é importante que o obreiro se preocupe. Letra B. O visionário Jacó. Tome-se como exemplo as profecias de Jacó para seus filhos. Velho e prestes a morrer, Jacó sentou-se na cama, chamou seus filhos e lhes disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir. Filhos de Jacó, escutem o que diz Israel, seu pai, lá em Gênesis 49, 12. E profetiza o futuro de cada um deles, sendo que algumas de suas profecias dizem respeito ao governo futuro de Cristo. O cetro não se arredará de Judá. Desculpa o barulho, estou com a janela aberta, e aí aqui é uma linha, uma rota, né? Próximo do Galeão, onde tem uma pista de pouso, né? Peço desculpa aí pela interferência, mas continuando aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, 10. Uma profecia do verdadeiro Siló, o Messias, que ainda está para reinar na terra. Já que Siló quer dizer pacificador, não restam dúvidas de que está mencionando o príncipe da paz, mais tarde profetizado por Isaías, lá em Isaías 9:6. Jacó já fala sobre isso, bastante anos atrás. Jacó segurou a mão de cada filho e profetizou o futuro deles, sendo que muitas das coisas que profetizou ainda estão por se cumprir. Que visão magnífica do futuro! Estudaremos a vida de cada tribo à luz das profecias de Jacó. Nos depararemos aí diante de magnificência do espírito de profecia que repousou sobre este neto de Abraão. As profecias de Jacó que se desenrolaram nas 12 tribos.
12 livros, 12 tribos, 12 apóstolos. Não é à toa. Letra C. Moisés viu o futuro. Moisés também previu o futuro e trabalhou de acordo com o que viu. Haja vista que Moisés ele é conhecido por algumas etnias, principalmente por lado do islamismo, né, como profeta. Judeus também os chamam de profeta Moisés. É impressionante como as profecias de Moisés a respeito do povo de Israel se cumpriram. Ele profetizou que o povo seria levado ao cativeiro, espalhado pelo mundo, e tudo de que falou aconteceu. Além deste texto, basta lermos Deuteronômio 28 a 32, para nos depararmos com um texto como o que está em Deuteronômio. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Lá em Deuteronômio 28, perdão. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade. Olha que interessante. Extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. E Moisés acrescentou que a nação, cujo número seria como as estrelas do céu, ficaria resumida a poucas pessoas. Ficareis poucos em números, vós que éreis como as estrelas do céu em multidão. Deuteronômio 28, 62. Olha que coisa interessante, né? Houve lá sim uma revelação de Deus, uma visão a Abraão sobre as estrelas do céu, mas como existem situações em que o povo busca o seu próprio mal, né? Que interessante. Deus, em sua misericórdia, resgatou o seu povo, como afirmou Jeremias. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, lá em Lamentações 3:22. O Talmud afirma que 3 horas ao dia de Deus se assenta para julgar o mundo. Quando ele vê que a humanidade merece ser destruída por causa do mal que impera nela, ele se levanta no seu trono de justiça e se senta no trono de misericórdia. Torá, não é isso? Para o leitor cristão, não será necessário que se faça um relato de cada profecia e a época do seu cumprimento. Ok? Não será necessário. Não será necessário, né? Porque é só nós lermos as profecias que Moisés e analisarmos a história do povo de Israel. Lembrando aqui que, como eu disse atrás, né, há poucos minutos, o Talmud é uma coleção de estudos, né, rabínicos e judaicos, que eles assim fazem uma interpretação categoricamente daquilo que nós chamamos de teontologia. E lá eles encontram algumas explicações à luz de profecias bíblicas, manuscritos, entre outros. Continuando aqui, analisando a história. O texto aos Hebreus afirma que Moisés teve uma visão do Cristo morto e ressuscitado, e escolheu ser maltratado com os filhos de Israel, a usufruir os prazeres do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 26. A partir de sua decisão, tudo o que fez foi permanecer firme, como quem vê aquele que é invisível, o que leva um homem como Moisés a suportar tanta adversidade durante 40 anos, conduzindo com seu cajado um povo contumaz e rebelde a Canaã, senão a visão de um futuro glorioso. Página 12. O teste para se conhecer um verdadeiro profeta. Letra A. Como testar
testar se um profeta é bíblico ou não. Olha que interessante, hein? O estudante não deve se basear em títulos que abrem capítulos da Bíblia que foram colocados ali pelos revisores. Esses títulos não fazem parte da Escritura Sagrada, como o que em cima do capítulo 13 de Deuteronômio, contra os falsos profetas e idólatras. A versão atualizada. Na realidade, o profeta de Deuteronômio 13 anuncia um sinal de prodígio, e estes acontecem, portanto, não é um profeta falso. Ele se torna falso quando usa os milagres feitos por Deus para desviar o povo de Deus. Isso é no versículo, na parte B do versículo. Assim, muitos homens de hoje, que se dizem profetas e utilizam das manifestações do poder de Deus e dos milagres para enriquecimento pessoal, caem automaticamente na classificação de falsos profetas. Compreendes? Compreendeu? Todos aqueles que se intitulam profeta e usam da ação divina, da ação do poder de Deus para revelação, para comprovação daquilo que acontece, testificando que aquela profecia veio do Senhor, todos que assim a usam, a usurpam, entram na categoria de falso profeta, para enriquecimento, para status, posição, para benefício próprio, tá bom? O falso é conhecido porque profetiza e nada acontece. Profetas sempre existiram em todas as nações do mundo, e alguns certamente falaram sobre acontecimentos futuros que se cumpriram, mesmo não sendo profetas judeus. Paulo chama a Epimenides, o poeta cretense, de profeta, por haver acertado quanto à índole do povo daquela ilha. Tito 1,12. Pela simples razão de que muitas profecias que não foram inspiradas pelo Senhor se cumpriram. Os exegetas e intérpretes da Bíblia criaram regras para diferenciar um verdadeiro profeta do Senhor de um profeta comum ou falso. Além, é claro, da regrinha citada acima, o profeta que usa dos milagres e feitos de Deus para atrair as pessoas para si e ganhar dinheiro ou desviar o povo dos propósitos de Deus é falso. Agora sua mente vai longe, não é isso? Quantos usam do milagre da ação de Deus, desculpa aí a imagem que tremeu um pouco, usam da imagem da ação de Deus para poder benefício próprio, né? Em matéria de status ou posição social. Da identificação. O profeta de Deus profetiza desastres e misérias, mas sempre tinha uma palavra de esperança e de restauração, diferente dos profetas falsos, que não davam esperança ao povo. 2. O profeta de Deus tinha uma visão de redenção da humanidade, enquanto o profeta comum ou falso não possuía visão alguma de redenção humana. 3. O profeta de Deus possuía uma visão de justiça social, de amor e de cuidado aos pobres, enquanto os profetas comuns sequer se importavam com o destino dos pobres. Estas 3 assertivas devem ser consideradas pelo aluno, por nós, ouvintes e participantes dessa aula, dessa videoaula. Profetas acertaram em suas predições ao longo da história, mas nada tinha a ver com os profetas bíblicos. Isso é muito, muito forte para compreendermos. Conta-se o caso do imperador Augusto, que ao consultar o oráculo de Delfos, perguntou quanto tempo duraria seu reinado. O profeta de Delfos, que o vaticinou, né? Até que a Virgem dê a luz. Augusto pensou que o seu governo seria de paz eterna, pois que virgem poderia dar a luz?
e por isso colocou uma inscrição no alto do templo que ele construiu. Templum Pacis Aeternae, ou Templo da Paz Eterna. No dia do nascimento de Jesus em Belém, o templo ruiu sobre os seus fundamentos. Sem causa aparente, o templo eterno de Augusto caiu quando a Virgem deu à luz em Belém. Antes disso, Augusto consultou Síbila, conhecida como Oráculo Sibiliano ou Sibilano, que vivia no Monte Palatino, cujas portas eram abertas para o imperador, quando o local foi iluminado por um meteoro. Quando o imperador entrou, Sibila guardou os livros e disse a Augusto: "Execute", falou ela. "Um sinal do futuro lhe foi dado. Termina um mundo e começa o outro." Olha que coisa interessante. B. Balaão, exemplo de profeta que se torna falso. É um exemplo bem direto, né? Balaão, né? Hoje o que consome, né, o coração dos profetas, e vamos falar daquele que prega a palavra, que está na condição também de profeta do Senhor, por anunciar a sua palavra por intermédio da pregação, se vendem pelo dinheiro, né? O exemplo de Balaão é um exemplo bem rico para personagens que hoje vivem essa triste realidade. Antes de seguir os emissários de Balaque, Balaão subiu ao seu quarto para falar com Deus, e este lhe proibiu de acompanhá-los. Olha o que é isso. Balaão foi conversar com Deus. E olha como eu falei no início da aula, o profeta, ele era selado, instituído, né? Diferente de hoje. O homem, ele foi falar com Deus, Deus o respondeu, e assim mesmo ele colocou o coração dele na frente do coração supremo da vontade de Deus e seguiu para o desígnio mau. Balaão não seguiu adiante com aqueles homens, mas tempos depois, novos emissários com maior soma de dinheiro bateram à sua porta. Balaão já sabia qual era a vontade de Deus. Entretanto, ganancioso, orou a Deus novamente, e Deus lhe preparou uma cilada, que terminou com sua morte. Números 31:8. Balaão profetizou acertadamente a respeito de Jesus Cristo, mas a ganância o transformou num profeta falso e perigoso. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos. Também será uma possessão, mas Israel fará proezas. Profecia de Balaão. Página 15, tema de número 4. Os profetas menores e a importância de suas profecias no cânone hebreu. Eu falo assim, com essa comunicação de página, porque essa videoaula também é para conclusão do curso básico de seminário CETADEB, onde a turma já está caminhando para o encerramento. E por isso que essa comunicação também se dirigindo a uma leitura por módulo, ok? É isso que eu acabei de mostrar a todos que irão participar. Vamos lá. Este grupo de 12 profetas é chamado de profetas menores. Não porque esses profetas sejam inferiores espiritualmente, mas em tamanho, ou seja, são assim chamados, considerados o volume de profecias escritas em seus livros. Esses profetas foram mencionados por Jesus, o filho de Siraque, em seu livro não inspirado canonicamente, que é o Eclesiástico, um livro não canonizado. Estevão, em Atos 7,42, ao citar Amós,
fala deste livro como o livro dos profetas. Jerônimo de Melito e Melito foram os primeiros que deixaram uma lista catalogada destes livros. A tradição judaica atribui a Esdras a organização destes livros. Então, recapitulando, o profeta menores não era por conta da estatura, né? Não é Zaqueu, estatura de Zaqueu. O profeta menores não está correlacionado à imposição espiritual, religiosa ou até mesmo social. Está correlacionado à quantidade de profecias escritas em seus livros. Tá? Profecias em número, né? Em quantidade, menor do que os demais, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, entre outros, né? Continuando aqui. Malaquias é o último da série ao ser incluído no cânone profético. Existem controvérsias quanto à ordem dos livros. Alguns situam Joel no ano de 810 a.C., Jonas por volta de 810 a.C. Alguns exegetas situam o livro de Jonas bem antes, por volta de 862 AC, Amós 790 AC, Oséias 784. Oséias foi contemporâneo de Isaías, Miqueias e Amós. Parece que ingressou no ministério profético no último ano do rei Jeroboão, contemporâneo de Uzias, e terminado seu ministério no começo do reinado de Ezequias, em 722 AC. Isto é, teria profetizado num total de 62 anos, de 784 a 722. Sabemos da ordem decrescente, por conta do ponto zero de um evento. Os profetas não ficavam o tempo todo profetizando, faziam isto em intervalos periódicos. Temos diante de nós, né? Vamos ter diante de nós profetas menores, assim chamado pelo antigo, que os reconheciam como parte assim do AT. São chamados de profetas menores não porque sejam menores em autoridade ou inferiores aos profetas maiores, ou porque seriam menores aos olhos de Deus. Na realidade, são assim chamados porque são escrituras pequenas. Existem razões para crer que esses profetas pregaram tanto quanto os profetas maiores. Alguns, no entanto, não escreveram tanto quanto os profetas maiores, resumindo suas profecias. Da mesma forma que esses profetas, ao longo da história da Igreja, muitos faróis brilharam, mas são desconhecidos porque não deixaram livros ou escritos. No entanto, não foram inferiores nos dons, na graça divina e no serviço que prestaram à sua geração. Outros parecem haver brilhado mais porque legaram sermões e livros escritos que se perpetuaram na história. O historiador Flávio Joséfo disse que esses 12 profetas menores foram incluídos em um só volume das Escrituras por escribas de grande sinagoga dos tempos de Esdras, e que os últimos 3 profetas aqui incluídos faziam parte daquela equipe de escribas. Se você não tem, procure um livro de Flávio Joséfo que fala cristianismo, se eu não me engano, cristianismo através do século dele? Não, a história dos hebreus. A história dos hebreus é muito boa, muito rica e fala bastante sobre essas histórias do período histórico, né? Histórico, profético, poético dos hebreus. Para ele, o que restou foram fragmentos encontrados aqui e ali, escritos por homens piedosos. São fragmentos de profecias que foram ajuntados pela divina providência, como os escritos de Paulo, para que nada se perdesse no tempo.
Os filhos de Siraque mencionam esses 12 profetas com muito orgulho, como homens abençoados de Jacó. 9 desses profetas profetizaram antes do cativeiro da Babilônia. Guarde aqui. 9 profetizaram antes do cativeiro da Babilônia. E os últimos 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, depois do retorno dos judeus para Jerusalém. 9 antes do cativeiro. Lendo, parece que foi no período, não é isso? E todas aquelas profecias, né, são justamente a voz de Deus se comunicando para que eles não padecessem, que fossem padecer, mas não quiseram se consertar. E 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, foi no retorno para Jerusalém. Ao seguir, temos um resumo de cada um dos 12 profetas. Examinaremos neste módulo. Agora vamos examinar a proposta de cada profeta. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Letra A, né? Vamos lá. Letra A. Vamos dar uma esmiuçada, detalhada. Vamos tratar da proposta de cada um dos 12. Oséias. O tema central são os pecados de Israel, ilustrados pela infidelidade da esposa de Oséias. Isso mesmo, tá? Uma esposa infiel. Imagine isso nos dias de hoje. Oséias, o profeta, viveu uma realidade dentro da sua própria casa que ilustrava a situação do povo de Israel. O nome dela era Gomer. Os pecados e infidelidade da esposa contrastam com o amor de Deus para com aquela nação. Oséias, Joel e Amós fazem parte do primeiro grupo de profeta menores. Oséias, como Amós, profetizou no período dos reis de Judá e no tempo de Jeroboão II, rei de Israel, no norte. 2 reinos, norte e sul. Norte com 10, vamos dizer assim, tribos, províncias, e o sul com 2. Letra B, Joel. Joel profetizou sobre o terrível dia do Senhor e ilustrou esse dia com a praga de gafanhotos e a iminente invasão militar. Joel não tem data específica de quando profetizou. Lembra dos gafanhotos, da visão da profecia, e que ele viveu essa situação? Letra C, Amós. Apresenta 8 pronunciamentos de juízo e 5 visões sobre a iminente ruína do povo de Israel. E como Oséias profetizou durante o tempo de um dos reis de Judá e de Jeroboão II, rei das tribos do norte. Obadias. Como Abacuque, Obadias não tem data específica. Trata do juízo de Deus contra Edom. A destruição total dessa nação se dará, porque se gloriou com a desgraça de Israel e por ter se recusado de agir como guardador de seu irmão. E Jonas. Este profeta apresenta uma lição de como Deus exerce misericórdia com as pessoas que se arrependem, apesar da insistência do profeta em querer que Deus trouxesse juízo. Jonas também não dispõe de uma data específica. Miqueias. O profeta trata dos pecados de Judá e de Israel e de como Deus retribuíra a eles conforme seus pecados. Promessas pactuais de Deus, lembradas.
O juízo será executado, mas por fim haverá perdão e restauração para a nação judaica, no futuro reino do Messias. Naum, tá acompanhando aí? Prevê a destruição de Nínive. Olha isso, 125 anos depois que aquela cidade havia se arrependido diante da pregação de Jonas. Jonas pregou, 125 anos depois a cidade volta a se corromper. Aquele rei, aquelas pessoas que ouviram, entenderam, rasgaram as suas vestes, diz que os líderes fizeram jejum em prol da vergonha de se arrepender diante de Deus. Olha que situação. Mas 125 anos depois, Naum vive uma previsão por intermédio de Nínive vive uma previsão, um prognóstico, né, de destruição por intermédio do profeta Naum, né, porque eles retornam aos seus antigos pecados de idolatria, impiedade e brutalidade. Não é só o sodomismo, né? Não é só isso. Eram idólatras e com uma brutalidade muito grande. Essa brutalidade, inclusive, que levou Jonas a ficar temeroso, segundo a história. Abacuque, profeta, quer saber por que Deus não julga os opressores de Judá. Os babilônicos, Deus lhe responde que resposta de Deus, que a nação será invadida, mas Deus o consola avisando que os babilônicos também sentirão a mão do juízo de Deus. Depois o profeta relembra os feitos de Deus na história. Sofonias. Este profeta fala do juízo de Deus sobre várias nações, inclusive sobre o povo de Israel. O juízo virá sobre Judá e as nações gentílicas, que recusam buscar ao Senhor. Um remanescente exultará ao Senhor. Ageu. O profeta exorta o povo judeu a pensar menos em si mesmos e a dedicar os recursos para a edificação do templo de Zorobabel. O povo não estava desfrutando das bênçãos por não ter priorizado as coisas de Deus. Promessas de que a glória do segundo templo será maior do que o do primeiro. Encontramos isso lá em Alexandre. Herodes, né? Templo de Herodes, perdão, lá no templo de Herodes. Zacarias. É o livro das visões e da reconstrução do templo, sempre relacionadas à vinda do Messias. Malaquias, para finalizar. Neste livro, nós iremos ver 10 perguntas que o povo faz a Deus e as perguntas que Deus faz ao povo. O juízo virá sobre o ímpio, que é comparado à palha, mas a bênção virá sobre aquele que teme ao Senhor. No final do livro é anunciada a vinda do precursor do Messias, alguém que viria à semelhança de Elias. E aí estamos falando de João Batista, né? João Batista, que é o precursor, aquele que anuncia a vinda do Mestre. Estes 3 últimos profetas ministram pós-exílio, pós o exílio. Então a gente vai ver que a comunicação é diferente, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Estamos aqui diante de um módulo, de uma lição que veio esmiuçar um pouco a vida dos profetas. Agora nós vamos entrar de forma específica e detalhada sobre a lição esmiuçada sobre cada profeta, começando pelo profeta Oséias. Oséias, na sua página aluno, é a página 19. Iremos aí continuar na próxima aula. Quero te convidar a não perder essa aula comigo, porque agora nós vamos fazer o quê? Vamos agora teologicamente trazer um conteúdo teológico, cultural, dentro de vamos estar fazendo
uma exegese do texto, vamos estar tratando de uma hermenêutica correta, vamos falar um pouco dos costumes, da comunicação e vamos começar sobre o profeta Oséias. Nessa primeira lição, nós falamos aí sobre uma questão que vem nos dar a introdução, né? Que é apresentando os profetas menores. E aí apresentamos a proposta dos dois, e na próxima aula nós vamos falar só de Oséias e Joel. Oséias e Joel. Vamos falar bastante sobre a vida deles, quem eles foram, a proposta e a sua importância. Quero te convidar a não perder nenhuma aula comigo. Essa será a aula de número 1 sobre profeta menores. Profeta menores, lição de número 1. Que você possa ficar conosco até o final. Que o Espírito Santo possa te revelar coisas profundas por intermédio dessa aula. E que possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Se você gosta desse vídeo, te convido a compartilhar com mais pessoas que gostam do estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para o encerramento e que Deus possa nos guardar. Quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar comigo. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que possamos, Senhor, aprender com a leitura, que possamos ser levados à profundidade da revelação da Tua Palavra, que possamos compreender mais a vida dos profetas menores, a sua comunicação com eles, ó Pai, que é a mesma conosco nos dias atuais, em pleno século XXI. Deus, toma cada um que for ver participar dessa aula em suas mãos. Abençoa, dá vitória, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, e que você diga comigo, amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.